Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços eletrônicos, endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos lá, edição de sexta-feira, sextou, né? Sextou! Então vamos à edição de sexta-feira, dia 10 de março de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia os santos Diniz, Simplício e Crescêncio. E a igreja vivencia o tempo da quaresma, hein? Março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês internacional das mulheres, mês da escola, mês do outono, que começa no dia 20, mês da água, mês da Constituição. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. O outono começa no dia 20, às 18h25. Agora vamos a alguns dados mais importantes desta data. 10 de março de 2023, sexta-feira, a fase da lua cheia. Começou no dia 7, hein? Estão se passando 69 dias do ano, faltam 296 dias para terminar 2023. A Igreja Católica está na segunda semana da quaresma e a sexta-feira é dia de penitência para os católicos. Dia de fazer uma espécie de jejum, né? Abstinência de carne, por exemplo. Você pode cortar também algumas refeições, fazer só uma refeição completa, as outras duas mais reduzidas. Então é uma forma, né, de mostrar para Deus a nossa preocupação com a santidade. Bem, é o dia do conservador, é isso mesmo, dia do conservador, dia do sogro, dia da sociedade dos amigos do bairro, dia do visagista. O que é o visagista? É um profissional de beleza, hein? Agora eu não sei muito bem o que ele faz, né? Parece que ele embeleza lá os cabelos, o rosto. É dia do telefone também? Não sabia, dia do telefone. Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, olha aí. Eu acho que a data mais importante aqui é dia do conservador. Se for o conservador dos costumes, da sociedade, né, da cultura, da política, está muito em voga, né? Tem muitos conservadores que estão se expondo, se mostrando, para que a sociedade compreenda que eles existem. Porque tempos atrás só falavam os esquerdofrênicos, esquerdistas, doentes. Esquerdofrênicos são aqueles que só falam mal nas mídias, né, dos outros que não são esquerdistas. Então agora temos os conservadores, que normalmente são do espectro político de direita. Bem, os pregas vocais estão reclamando. Vamos umedecer as pregas vocais para continuar o nosso noticiário. Olha agora indicadores econômicos. Salário mínimo em vigor, R$ 1.302 ou 1.320, não sei qual o valor correto. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em 1º de fevereiro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,77%, divulgada pelo Banco Central em 9 de fevereiro. Temos também cotações de quarta-feira. Atenção, hein? Cotações da quarta-feira, dia 8 de março de 2023, no Centro de Comércio de Café de Vitória. A saca de 60 quilos do produto em grão. É o preço no atacado.
O Espírito Santo tem muitos cafeicultores, então eles se balizam pelo centro de comércio da capital. O café arábica bebida dura fechou no dia 8 de março a 1.300 retificando, R$ 1.038. Até caiu o preço em relação ao dia anterior, hein? R$ 1.038 a saca de 60 quilos do arábica bebida dura. Arábica bebida Rio 940, Conilon bica corrida tipo 78, R$ 649. Temos mais aqui. Agora a cotação do mercado financeiro em São Paulo no fechamento dos negócios no dia 8 de março. O dólar fechou em baixa de 1%, cotado a R$ 5,14. A Bolsa de Valores B3, ou Ibovespa, teve alta de 2,2% a 106.540 pontos. Agora vamos falar de pesquisa de preços. Quem me segue já sabe que eu faço pesquisa para comprar produtos para o meu lar. E quando eu encontro o menor preço, eu passo para vocês aonde foi que eu comprei. Por exemplo, eu comprei pão de forma nonodomício, 450 gramas. O menor preço que eu encontrei foi R$ 4,89 no supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, no centro de Colatina. No mesmo local, eu comprei macarrão espaguete, o quilo R$ 6,98. E a mortadela perdigão, o quilo R$ 8,98. Tem mais alguma coisa? Assim, eu comprei biscoito recheado da marca Renata, Twitter, 112 gramas, R$ 1,89. Tem mais alguma coisa? Ah, sim, cerveja em lata zero álcool, sem álcool, da marca Budweiser, no Lavagnoli de São Silvano, Avenida Silva Vidos, 1169. Paguei, o menor preço que eu encontrei, R$ 3,59 a lata de 350 gramas. Ok? No entanto, minhas contas de energia vieram mais altas. Olha, as contas subiram. Deixa eu ver aqui o que se cobra nessa conta de energia. Tem aqui tributos, PIS, PASEP, alíquota 0,83%, COFINS 3,8%, ICMS, que é o imposto do Estado, nossa, 17%. 17%. O presidente Bolsonaro, quando estava no poder, dirigindo o governo brasileiro, ele justamente falava sobre isso, a cobrança dos tributos estaduais que influi no preço alto dos serviços prestados à população, como, né, energia, água, aí tem também telefone, combustíveis, né? E agora esse atual gestor que está aí, petista, se preocupa com isso, hein? E falar nisso, olha, a vida complicada atual. Eu vi um comentário muito procedente na web, na internet, em que o autor questionava o fato de um indivíduo barbudo querer entrar no banheiro feminino cheio de empáfia e se dizendo transexual. Olha, é uma coisa que assusta, sendo no mínimo estranha. Fica imaginando a cabeça de uma mocinha que está nesse espaço para procedimentos e cuidados íntimos. Já pensou? Sua filha, minha filha, num banheiro, num ambiente de toalete, de repente chega um indivíduo barbudo, dizendo que é trans e vai lá para fazer suas necessidades junto com a mocinha. Meu Deus do céu. Não sei. Não sei aonde isso vai parar, essas coisas. Não sei onde isso vai chegar. Agora eu vou falar sobre obsessão e ódio. Vai na mesma linha. Tem umas mídias por aí, aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio.
Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo na atual gestão federal petista que aí está e nada é divulgado. A parcialidade, obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Pelo menos 80% do que postam não fariam falta alguma se não tivessem sido publicados. Eles têm uma obsessão maluca, um ódio tremendo, parece, isso dá a entender, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer coisinha eles postam, um estardalhaço, e pode ser algo que está sendo apenas ventilado. Pelo amor de Deus, que turma, hein? Gente, não é fácil, não. Rodoviária de Colatina, vamos falar para você que viaja, você que gosta de estar sempre nos ônibus rodoviários. A agência de venda de passagens da aviação Águia Branca afixou um aviso informando que funciona na rodoviária de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, das 5 horas às 19h50 de segunda-feira a sábado. Olha o horário de abertura da agência. E das 7h50 às 19h50 no domingo. Então no domingo abre mais tarde, 7h50, vai até às 19h50. No local há uma máquina eletrônica de autoatendimento para aquisição de passagens online. Mas eu já tentei lá, uma vez que eu ia viajar e não tinha passagem, eu não consegui nada nessa máquina de autoatendimento, não. Não sei se não tinha vaga para embarcar nos ônibus. Bem, vamos a outra informação. Loteria de números. Mega Sena acumula e estima prêmio de 9 milhões. O concurso 2571 da Mega Sena, realizado na última quarta-feira, dia 8 de março de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 09, 18, 33, 38, 41 e 51. O próximo concurso, 2572, ocorre neste sábado, dia 11 de março de 2023, com estimativa de prêmio de 9 milhões. Já existe um acumulado superior, a 4 milhões. A Quina teve 38 ganhadores e cada um recebe mais de 57 mil. Os 3.051 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de mais de R$1.000. A arrecadação total somou 37.754.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, em horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país que ficará aberta até este horário, porque em Colatina me parece que tem muitas lotéricas que fecham mais cedo. A aposta também pode ser feita pela internet. Na web, é só procurar o portal, o site da Caixa Econômica Federal, loterias.caixa.gov.br. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Mais uma chuva em Colatina, que bom, vem para refrescar, né? Nova precipitação pluvial em território colatinense. Uma chuva de verão sobre Colatina foi observada aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo na quinta-feira, 9 de março de 2023. A precipitação chegou depois de outras 3 ou 4 anteriores, no fim de fevereiro e também neste mês de março, em dias de intenso calor. Algumas pessoas adquiriram guarda-chuvas nas ruas a fim de enfrentar a chuva. Quem foi trabalhar ou tinha outro compromisso, apoderou-se de seu guarda-chuva em casa mesmo, né? Ou então capa para se proteger, mesmo existindo aqueles que enfrentam os pingos sem se importar. Eu enfrentei os pingos sem me importar, hein? Eu peguei uma chuva na quinta-feira. Me molhei bastante, hein? Outra informação, olha, para você aí que está vendo preços subirem. Energia mais cara, além do aumento das invasões de terra, aumentos de preço dos combustíveis, entre outros malefícios, brasileiro
O brasileiro, nesta gestão petista que aí está, tem visto sobressaltado as faturas de energia elétrica com valores bem mais altos, hein? Algumas mercadorias em supermercados também têm subido de preço. Sobre a invasão de terra, o comentarista Roberto Mota disse no programa Os Pingos nos Is do YouTube, em 8 de março, que o MST arregimenta pessoas ingênuas, mulheres e crianças, a fim de depredar e destruir propriedades alheias. Outro comentarista, José Maria Trindade, afirmou que um deputado federal do Rio Grande do Sul protocolou um pedido de CPI contra o MST para investigar quem invade propriedade privada. A CPI vai propor que o invasor fique sem benefícios, como progressão de pena e ação social governamental, como o Auxílio Brasil, por exemplo. Há ainda a proposta de outro parlamentar que classifica a invasão de terra como crime de terrorismo. Da Bahia, os próprios proprietários de terras desmontaram acampamento de invasores, impediram invasão. Quem é proprietário de terra tem o direito de se defender, né? Propriedade é algo sagrado. Vamos lá, agora vamos falar de missas, celebrações da Igreja Católica em Colatina, Paróquia Central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É a paróquia que fica no centro da cidade. Centro da cidade e cidade alta, né, que fica adjunta. 10 de março, sexta-feira, ao meio-dia, haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 15 horas, celebração da Via Sacra, também na Catedral. Às 19 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, desta feita presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral. No mesmo horário, 19 horas, reunião de preparação da Semana Santa no Auditório Bento XVI. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina para sábado. Atenção, sábado, dia 11 de março de 2023, às 19 horas, haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Mesmo horário, 19 horas. Haverá, atenção, você que é católico, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, que brevemente será padre, hein? Será na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, correspondente ao bairro Moacir Brotas. Também, 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Pedro, é o bairro Pedro Vitale. Vamos agora às celebrações de domingo, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Dia 12 de março, domingo, terceiro domingo da quaresma, às 7 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Santa Luzia, que corresponde ao bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa de abertura da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, o bispo diocesano, na Catedral. 17 horas, missa, visita pastoral de Dom Lauro, na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. 19 horas, missa com primeiro escrutínio, presidida pelo padre Valdeci, na Catedral. 19 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. Olha, de 13 a 17 de março acontecerá o retiro espiritual do clero, retiro dos padres, hein? De 13 a 17 de março. Então, no dia 13 de março, segunda-feira, às 19 horas, a missa da catedral será presidida pelo Frei Luiz. Então, segunda-feira, missa presidida pelo Frei Luiz na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Você quer mais informações? Eu vou passar para vocês
O horário de funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Endereço eletrônico da paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, a paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, é a paróquia franciscana de Colatina. Endereço eletrônico instagram.com/paraclara. Temos os telefones. Telefones da paróquia Santa Clara. 99934 5155, telefone fixo 3722-6249. Fixo das Irmãs Clarissas, direto no Mosteiro, 3721-0864. No Mosteiro, a missa diariamente, hein? Segunda a sábado, às 7 horas e domingo, às 8 horas. Agora, para você saber de missa, na Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano, o bairro mais importante economicamente do município. Atenção, para você saber de missas, o telefone para entrar em contato é este. Atenção, vou passar o telefone 99507-2251. Agora, para quem é de Vila Velha, atenção. Então vamos falar para quem está em Vila Velha e quer ir ao Santuário Divino Espírito Santo. Vila Velha, na Grande Vitória, é a minha segunda cidade. O WhatsApp do Santuário Divino Espírito Santo no centro de Vila Velha é este, 0 operadora 27 99985 3558. O telefone fixo do Santuário de Vila Velha, 3329 1266. Agora vamos falar de emprego, chances para trabalhar. Atenção, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulgou na quinta-feira, dia 9, atenção, hein? Você que está desocupado, 91 oportunidades disponíveis nas empresas da região. São vagas diversas, hein? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo a ponte entre a firma que está interessada no empregado e aquele que está desocupado, querendo trabalhar, querendo carteira assinada. Os interessados podem ligar para o telefone 3721-7102 ou comparecer presencialmente. Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo, capital. Quinta-feira, 9 de março de 2023. Eu passo as manchetes do jornal A Tribuna aqui porque é o único impresso que é publicado nas bancas de jornais dos municípios do Espírito Santo e também ele é comercializado nas padarias e lanchonetes. Futebol, virada de Guerreiros. Germancano foi o autor de um dos gols do Fluminense na vitória de 2-1 sobre o Flamengo. A partida garantiu a conquista da Taça Guanabara ao tricolor carioca. Parabéns aos fluminenses. Eu sou flamenguista, mas perdeu, né? Meu time perdeu. Fazer o quê, não é? Temos que ser esportistas mesmo. Coluna pop.zap. Silvio Santos compra mansão de presente para Roque, seu assistente há 50 anos. Alô, Roque! Roque! Silvio Santos gosta de falar assim, né? Roque! Roque é o organizador do auditório há 50 anos já. Minha nossa, hein? Que ele trabalha com o Silvio Santos. Ganhou agora uma mansão do patrão. Parabéns, Silvio Santos, pela sua humildade, pela sua fraternidade com o irmão. Faculdades abrem temporada de descontos em mais de 100 cursos. Alunos podem obter até 100% de abatimento por meio de provas ou nota do Enem. Promoção em 5.000 lojas na Semana do Consumidor.
136 mil empregados têm direito à revisão do FGTS. Herdeiros podem resgatar R$ 1 bilhão esquecidos nos bancos por meio da consulta no sistema de valores a receber. Representantes legais podem saber o nome da instituição que tem os valores. O Banco Central já liberou mais de 180 milhões em 2 anos. É uma notícia para as pessoas que estão interessadas nesse assunto, não é? Bem, vamos lá. Agora eu quero falar sobre a visita pastoral do bispo diocesano de Colatina, Dom Lauro Versiani Barbosa. Neste mês de março há essa visita pastoral. É um tempo de graça de Deus para as comunidades, sinal expressivo da solicitude de Jesus Cristo, bom pastor. Deve ser um momento forte de evangelização e animação missionária, diz o pároco local. Os objetivos dessa visita são esses: aproximar-se da vida das pessoas, participar de suas angústias, preocupações, alegrias, expectativas e dirigir-lhes uma palavra de esperança, fortalecer a comunhão entre o bispo e seus indispensáveis colaboradores, os presbíteros, diáconos e religiosos. Convidar os cristãos leigos à renovação de sua vocação em vista de uma ação apostólica mais intensa e generosa. Avaliar a caminhada e incentivar as comunidades eclesiais em seu trabalho evangelizador em conformidade com as orientações da Diocese, da CNBB, do Magistério, do Colégio Episcopal, sob a presidência do sucessor de Pedro Romano Pontífice, Papa Francisco, em verdadeiro processo sinodal de comunhão e participação em vista da missão. Promover o diálogo e parcerias com a sociedade organizada através do encontro com suas lideranças, organizações, entidades e movimentos. Olha, palavras bonitas, hein, sobre esse evento. Olha, agora temos aqui uma carta do pároco sobre o dízimo. O pároco da Catedral de Colatina. Ele diz o seguinte: Padre José Valdeci Romão. Neste tempo de quaresma, penitência e conversão, quero falar ao seu coração sobre a nossa liberdade em fazer o caminho de conversão através do dízimo. Ninguém caia na ilusão dos tempos modernos de querer pertencer à Igreja Católica Apostólica Romana sem colaborar com o máximo do mínimo que a mesma Igreja orienta quando se fala do dízimo, conforme a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 9º. O dízimo expressa a participação da pessoa batizada na missão de anunciar o Evangelho da alegria, conforme um documento da CNBB. O que é o dízimo? Pergunta o padre. Ele mesmo responde: é a contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada fiel pertencente a uma comunidade assume corresponsavelmente a sustentação de seus compromissos religiosos e também sociais. É um compromisso de fé, pois está relacionado com a experiência de Deus. É impossível evangelizar sem utilização dos bens materiais, desde os mais simples até os mais complexos. Eles são meios e não fim. São necessários. Não temos como dispensá-los. Jesus também precisou deles, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 1º ao 3º. A igreja também precisa, não do muito, mas do bastante. Da vela ao automóvel, da partilha com os empobrecidos, do microfone à conta de energia elétrica, da água aos produtos de limpeza, da formação de lideranças à formação dos futuros sacerdotes, etc. Tudo tem um custo, assim como na casa da gente. Observa o padre. Estamos no mundo e nele somos chamados a anunciar o Evangelho com ardor, ousadia, criatividade. Isso só é possível quando nós, batizados, entendemos que a missão deixada por Jesus deve continuar e que é comum a todos nós. O dízimo tem exatamente esse objetivo: possibilitar a evangelização. E quanto mais uma pessoa toma consciência de que é, por natureza, evangelizadora e que pertence a uma comunidade, tanto mais ela opta pelo dízimo e pelas ofertas, e é generosa também com a mão de obra, como prestação de serviço ao Evangelho. Ao fazer a sua contribuição, a grata devolução, o batizado sabe que não está pagando nada à igreja e sim assumindo o seu lugar nela. Também no que diz respeito à sua sustentação.
Sim, a conversão mexe com o nosso bolso. Ser cristão exige a partilha que evangeliza. O testemunho é a melhor pregação. Deixar-se transfigurar pela graça de Deus, abrindo as mãos e o coração, é sinal de compromisso com o reino. Né? Palavras do pároco e cura da catedral, Padre José Valdeci Romão. Olha, eu viajo sempre de Colatina para Vitória, para a Serra, para Vila Velha, para Cariacica. Então, além da aviação Águia Branca, é possível fazer o trajeto de ônibus entre Colatina, no noroeste do Espírito Santo, a Vitória, na região metropolitana, por outra empresa de transporte de passageiros, a Aviação Lírio dos Vales. De segunda-feira a sábado são disponibilizados 3 horários, 9, 14 e 16 horas. A viagem é realizada via Santa Teresa, sendo, portanto, um pouco mais longa que a realizada pela BR-259. Mesmo assim, é uma opção quando não há vaga nos ônibus da Aviação Águia Branca. Dinheiro público. Olha, disseram que o dinheiro público seria usado para financiar as candidaturas dos políticos e os partidos, para que a iniciativa privada não fizesse isso. Então injetaram dinheiro dos nossos impostos nos políticos e nos partidos, nas campanhas. Só que pelas notícias que vemos na mídia, além do dinheiro dos nossos tributos, empresários continuam financiando os políticos nas disputas eleitorais, cedendo inclusive aviões para viagens. Aumento de preço de combustíveis com fim da desoneração. Olha, gasolina e etanol voltam a ser tributados a partir deste mês de março. Isso quer dizer que os preços dos combustíveis subirão. Na gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, foi feito um acordo para redução de impostos, incluindo os estados da federação, para assim baixar os valores dos produtos. A gestão petista, no entanto, volta com a cobrança onerosa anterior, a chamada reoneração. Sabe-se lá o que vai acontecer. Eu já estou percebendo alta nos preços nos postos de gasolina e também nos supermercados, já que combustível move o país. Antenas digitais. As antenas parabólicas antigas, que muitos brasileiros ainda possuem, precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa também deve ser digital, assim como o equipamento receptor interno, o cabo, os conectores e o controle remoto. Em Colatina, numa pesquisa informal de preços, o valor do conjunto de produtos varia de R$ 500 a mais de R$ 700. Tudo vai depender da loja, da marca, do dia. Olha, compra via web, internet, pode sair mais em conta. Mas todo cuidado na hora de comprar pela internet, hein? Tem muito golpista agindo às escondidas. Agora eu vou falar dos famosos. Você gosta dos famosos? Eu não dou muita bola para os famosos, não, porque eu tenho mais coisas para fazer na minha vida aqui. Mesmo assim, tem alguns famosos que eu gosto de falar aqui. É o caso, por exemplo, da família do Silvio Santos. Famílias cantam no programa Silvio Santos. O programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, mostrou um novo quadro no domingo, 5 de março de 2023. Trata-se do Cantando em Família. As primeiras famílias a se apresentarem foram as de Netinho de Paula e de JC Sampa. Família Aquino. Atuaram como jogadores, como julgadores dos candidatos, o próprio auditório, com as maquininhas individuais de votação, e 3 jurados, Yudi Tamashiro, Karen Rios e Regis Danese. O prêmio final do concurso, que envolverá várias semanas, é de R$100 mil.
Os dançarinos do show apareceram com novo visual, sendo destaque o uso de tênis e trajes bem comportados. Não tinha mulher seminua não, tava um traje bem comportado. Acho que tem o dedo da Patrícia e da Dona Iris aí. Isso é bom, hein? Uma nova novela relacionada ao clássico da literatura internacional Romeu e Julieta está sendo produzida pelo canal de Silvio Santos, segundo foi anunciado, com a participação da atriz Karen Rios. Homem versus animal. Olha, eu estava vendo uma palestra do bispo Dom Adair José Guimarães no YouTube, e gostei muito, que vou passar para vocês alguma coisa dessa palestra. Ele disse o seguinte: Cristo experimentou a morte, Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história. Deus veio morar conosco, armou a sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. E essa tenda pode ser fragilizada, ela tem uma mente. E o espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade. Ele tem apenas reflexos e os condicionamentos próprios de sua espécie que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. E por quê? Porque isso vem de Deus, é um atributo também de Deus. O João de Barro, há 100.000 anos, faz a casa dele do mesmo jeito. O ser humano cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção de moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele, ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Qual filho que teria coragem de namorar com a mãe, ou a filha que teria coragem de namorar com o pai? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa se levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. São Paulo apóstolo disse: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar com isso. Há 30 anos fiz o meu testamento de morte e todo ano o renovo, diz Dom Adair. Tenho as orações da missa, os cantos escolhidos, eu já tenho a roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega a Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem o juízo particular. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Catecismo da Igreja, 1016. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária.
É uma parte da palestra de Dom Adair José Guimarães, bispo de Formosa, em Goiás. E agora temos aqui também uma parte de uma palavra do pastor Rodrigo Mocelin sobre as feministas e o repúdio ao homem. Diz o pastor: a Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão. Foi uma mulher, Dalila, que fez isso. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados. São as consequências. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao pastor Rodrigo Mocelin por essa palestra. Muito boa, hein? Agora, orientação católica para o mês de março em Colatina. O pároco da Catedral de Colatina, Padre José Valdeci Romão, transmitiu orientações para o mês de março de 2023. Nas informações direcionadas às comunidades da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ele orienta que neste tempo de Quaresma deve ser intensificada a vida de oração. A celebração da Via Sacra é um dos exercícios espirituais propostos pela Igreja para este tempo. A vivência do jejum como forma de autoconhecimento e mortificação do corpo ajuda a entender melhor o plano de Deus para a vida do cristão. A prática da esmola ou caridade ajuda a experimentar o rosto de Cristo manifestado nos mais pobres. E a prática da oração ajuda a escutar Deus ou reaprender a escutar o que o Senhor está nos falando. Orar é falar com Deus. Ele pede que, para a visita pastoral do bispo diocesano, Dom Lauro Sérgio Verchani Barbosa, cada comunidade prepare tudo com muito carinho e zelo, e para a missa de encerramento da visita pastoral, que em todas as comunidades seja feita uma motivação para que os fiéis participem. Quanto às confissões individuais, serão concentradas na Semana Maior. Para a reunião do dia 10 de março, em preparação da Semana Santa, deverão participar equipes de liturgia das comunidades, ministros extraordinários da palavra, coordenadores de canto, de ministros extraordinários da distribuição da Santa Comunhão e dos coroinhas. Já para a reunião ampliada do dia 28 de março do CPP, deverão participar todos os representantes dos conselhos comunitários. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos,
São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização
por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros pop para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.